Olá, irmãos. Desejo que vocês estejam muito bem, né? Nós estamos novamente aqui para a nossa 17ª lição, né? Então, passou o tempo, nós estamos quase terminando o livro já. E agora eu queria que a gente orasse, né, para começarmos o estudo. Pedir a Deus para Deus nos abençoar, né? Nós vamos estar vendo sobre a segunda pessoa da Trindade hoje, o Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar e pedir a Ele que nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor está nos dando. Obrigada por teu cuidado, Senhor, conosco. Obrigada por tua palavra. E obrigada porque o Senhor Jesus veio até aqui, se fez homem para nos mostrar como deveríamos viver, Senhor, para nos resgatar, para nos dar algo que é muito precioso, que é a salvação. Muito obrigada, Senhor Jesus, por ter morrido por nós. Muito obrigada porque nós podemos ser alcançados por tua graça. Eu oro para que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento que vamos estudar a tua palavra. Que o Senhor fale conosco através dela. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos seguindo no credo apostólico, né? A gente vai falar sobre o Filho. E o credo apostólico, ele fala mais do Filho, né? Ele se ocupa mais do Filho, porque, como eu tinha falado no domingo passado, na aula passada, existia uma doutrina, né? O gnosticismo era uma doutrina que estava atrapalhando o cristianismo. Ele estava incutindo na igreja um entendimento errado a respeito da obra de Cristo. Então, era uma doutrina que negava, né, exatamente a mensagem que o evangelho, que o cristianismo passava para as pessoas. Essa doutrina negava a obra de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Então, ela negava aquilo que é central, né, no cristianismo. Então, nós vamos continuar, né, dentro desse assunto do credo apostólico, e a aula de hoje, o assunto de hoje é o Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O versículo que a gente vai começar, 1 João 5,20, diz assim: Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. No credo, é dito sobre o Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, é dito o seguinte. Ele começa, né, como creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e ele vai passar a falar sobre Jesus. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esta é a definição de fé que o credo apostólico traz a respeito de Jesus Cristo, né? E o nosso livro, ele começa já dizendo o seguinte, que antes de tudo é importante que afirmemos que Jesus Cristo é totalmente semelhante aos seres humanos e totalmente semelhante a Deus. Não há nada que falte da essência da divindade em Cristo, assim como não há nada que falte da humanidade no Senhor Jesus. Então nós estamos falando do Deus homem, né? E o livro continua, ele coloca o seguinte: é importante que nos lembremos que Jesus Cristo não possuía a natureza pecaminosa, visto que esta não faz parte da natureza original do ser humano, sendo um acréscimo recebido após a desobediência de Adão e Eva. É importante frisar isso aí. Bom, o pecado foi e é algo muito sério, né, irmãos? Algo bem complicado para a nossa existência aqui e o nosso relacionamento com Deus.
Então nós quebramos a lei de Deus. A lei de Deus, a lei do eterno Deus, foi quebrada quando nós pecamos, né? E a consequência dessa quebra, desse pecado, a consequência mais justa seria o quê? Que nós pagássemos na eternidade pelo pecado cometido. Mas como nós somos humanos, nós não temos capacidade de pagar. A lei quebrada foi a lei divina. Logo, isso exigia que alguém divino fosse se responsabilizasse, né? Assumisse a responsabilidade do erro humano. Isso fez com que Deus assumisse a forma humana para que o pagamento fosse possível. Jesus na sua totalidade divina e na sua totalidade humana, então. É Jesus, Deus e homem, né? Mas como Deus poderia morrer, sendo que Ele é eterno, sem início e nem fim? Somente vindo na forma humana, somente tomando a forma da humanidade para que Ele pudesse morrer, para que Ele pudesse ser finito e poder morrer pelos nossos pecados, para nos resgatar. Então, dessa forma, realizando o plano de salvação traçado na eternidade para nós. Então, Jesus Cristo, ele assumiu a forma humana para que houvesse condições do plano de resgate ser realizado, né? Veja esse versículo. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, 19 e 20. A salvação, irmãos, foi de graça para nós, mas ela custou e custou muito para Jesus, né? Então, uma pergunta interessante da gente fazer. O livro até traz aqui. Por que Jesus Cristo se fez carne? A Bíblia diz que foi por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, né? Qual seria o propósito disso? Qual foi o propósito de Cristo se fazer carne, vir para cá, tomar a forma humana? A Bíblia também nos diz, tem 3 textos muito importantes que vão nos dizer, veio para restaurar, o propósito dele foi vir para restaurar em nós a imagem de Deus, que havia sido quebrada com o pecado, né? Ou seja, nos fazer semelhantes a Cristo. A imagem quebrada pelo pecado tornou necessário a ele, divino e santo, que ele se encarnasse para recuperar a condição original que o homem tinha antes da queda, a sua natureza humana antes da queda, como foi lido no comecinho, né? Lembrando que essa condição foi uma condição que, quando Deus fez, nós vimos isso domingo passado, quando Deus fez o homem, né, no 6º dia, ele disse ao final, ele viu, na verdade, né? Ele viu que era muito bom. Então, né, é nesta condição que Jesus Cristo é encarnado. Não é na condição de natureza pecaminosa. Ok? Veja o versículo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Aqui diz que Deus predestinou seu povo para ser conforme à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, tornar-se semelhante a Jesus, né? É isso que o versículo está dizendo. Este é o propósito eterno pré-ordenado por Deus para nós. Foi traçado na eternidade. Cristo é o modelo ou a referência que é posto diante dos filhos de Deus para que o imitemos, para ele ser reproduzido em nós, né? Esse é um dos propósitos da vinda de Jesus Cristo. Veja esse versículo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Eu gostaria de fazer aqui uma paráfrase, eu fiz exatamente isso aqui, eu vou ler para os irmãos. O versículo diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Isso seria o quê? Eu coloquei aqui, e todos nós que com acesso livre ao Pai através do Filho, ou seja, os salvos por Jesus, podemos admirar a excelência da sua glória. Nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo em pessoas semelhantes à pessoa de Jesus e com a vontade cada vez maior de honrá-lo e exaltá-lo. Vontade que vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, no tipo de cristão, no cristão que você quer ser. Quais qualidades você gostaria de ter? Mais compaixão, mais convicção, mais coragem? Quais atitudes, como cristão, você gostaria que mudasse na sua vida? Eu tenho quem me conhece de mais de perto, assim, já sabe. Eu sou muito crítica. Sou bastante, assim, exigente com as coisas e pessoas e tal. Então, isso é uma coisa que eu gostaria bastante de mudar. Mas tem outras, que não necessariamente sejam minhas apenas. Mas tem outras atitudes que a gente vê na gente, que a gente gostaria de mudar, Seja cobiça, inveja, culpa, seja uma negatividade forte, Coisas nossas que a gente identifica como que fora da curva, fora do ponto, fora daquilo que é próprio de um cristão. Então são coisas que nós precisamos avaliar, Porque a lição de hoje, ela está falando sobre o Cristo que veio, se encarnou e estando aqui, ele mostrou exatamente como nós devemos viver, Ele nos deu o exemplo do como é para fazer. E eu fico bastante triste mesmo quando eu olho para o meu proceder e eu não consigo ver tantas vezes semelhança com o Senhor Jesus. Então é disso que a gente está falando. O que você gostaria que não existisse em você? Ou que você vê, eu preciso mudar, Deixar isso de lado. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos diminuir a distância entre o que nós somos e o que queremos ser, entre a nossa versão de nós mesmos e a versão que Deus tem sobre nós. Ele habita em nós, o Espírito Santo, E isso faz uma diferença bastante grande. Nós talvez precisemos nos apropriar do que o poder do Espírito Santo executa em nós, porque o que ele executa é de dentro para fora, E esse versículo, ele diz que nós, vou voltar lá, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então vem dele para nós. Vem dele para nós para termos condição de irmos deixando, as atitudes que a gente enxerga na gente erradas, certo? Qualidades que nós gostaríamos que então aparecessem, certo? Então, coisas que nós conseguimos detectar em nós mesmos que muitas vezes nos deixam bem longe, do que Deus tem para nós. Do modelo de vida que é o que Jesus Cristo viveu para nós. Então, esta é a segunda etapa do processo da predestinação divina, de sermos como a imagem, como a pessoa do Senhor Jesus. Isso significa que a presença do Espírito Santo no crente influencia a nossa vontade para copiar Jesus. E ele vai construindo a semelhança dele em nós dia a dia.
Então, como conquistar essas coisas que você deseja, né? As qualidades de um cristão que vive uma vida à altura do Senhor Jesus Cristo, do que é pedido de um cristão. E como abandonar aquelas qualidades, ou então aquelas atitudes, né? Não qualidades, aquelas atitudes que não correspondem com a vida de um cristão. É assim, é a presença do Espírito Santo em nós. Então nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo, nós temos que prestar atenção nos estudos que se faz a respeito da Palavra de Deus, aquilo que você e eu sabemos da Palavra de Deus, né? Que não podem ficar só no que se sabe, precisa partir para a prática. Então, o Espírito Santo em nós, ele influencia a nossa vontade. Então, nós, na medida que identificamos essas coisas, precisamos verificar, sim, se há vontade em nós de nós mudarmos, né? E se nós tivermos esta vontade e pedirmos ao Pai, com certeza, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar porque essa é a vontade dEle, né? E Ele vai fazer isso dia a dia, no nosso agora. Não é futuro, é agora, é hoje. A perspectiva muda, avança do passado, quando foi predestinado na eternidade este propósito de nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, para o presente, onde nós vamos vivendo a salvação, né, na força do poder do Espírito Santo que atua em nós, de dentro para fora, para mudar as atitudes, as nossas respostas, as nossas reações. E isso não acontece num estalinho de dedos, né? Antes fosse, mas não é. É um dia a dia, é ir crescendo, é ir mudando, é ir parecendo com Jesus, dia a dia. Esse versículo: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Filipenses 2, 13 e 15. Então aqui é mais um texto que corrobora com o que eu falei agora há pouco. Quem faz isso em nós é o Espírito Santo, né? E é Deus que efetua. Deus efetua o querer e o realizar em nós. Então, se nós estivermos querendo, a nossa vontade será de acordo com a vontade de Deus, que é de ser semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus é o processo da santificação. Quando ocorre? Agora, nós somos transformados, diz o versículo. Como se dá? Contemplando a glória do Deus homem, sua vida, a encarnação de Jesus Cristo, a sua morte e sua ressurreição. E quem executa isso? O Espírito Santo em nós. Esse versículo diz assim, olha: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3,2. Aqui temos assegurado que seremos eternamente semelhantes a Cristo quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, né? Esses textos mostram para nós 3 etapas e as 3 apontam numa mesma direção: semelhança com Jesus Cristo, né? Então a gente verifica que o objetivo, o propósito de Deus traçado lá na eternidade, ele vem se cumprindo. Então lá foi determinado, foi predestinado. Jesus Cristo entrou na história para mostrar a nós, ele se tornou homem para mostrar a nós exatamente como deveríamos fazer. Ele veio ser a nossa referência, o nosso modelo, certo? E nós vamos ver que no futuro, qual é o futuro? Nós não, agora, né, diz o versículo aqui, amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
mas nós sabemos que quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele. E aí, para sempre, porque aí já é futuro eterno com Deus. Então a gente vê 3 etapas, passado, presente e futuro, nesses versos. E o objetivo deles, qual é, para onde eles apontam, né? Para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então a semelhança com Jesus Cristo, como eu falei, o propósito eterno de Deus, predestinado. O propósito histórico está acontecendo através do Espírito Santo, hoje e agora. O propósito escatológico vai acontecer quando nós o veremos como ele é, né? Na eternidade. Então, ser semelhante a Cristo é andar como ele andou. Olha o que João diz. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Isto é, sermos como Cristo encarnado. Por isso que ele veio, para nos resgatar, para nos fazer de novo restaurados, né, a nossa imagem de Deus, a imagem de Deus em nós ser restaurada. Deus se revestiu da nossa humanidade, se esvaziou para ser como nós e viver entre nós, para assim nós sabermos como que temos que viver. Esse texto diz sobre isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. A encarnação da segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, Jesus Cristo, né, nos ensina que precisamos ser semelhantes a Ele em pelo menos 5 aspectos práticos. E eu quero colocar isso para os irmãos agora. A sua humildade. Diz o texto, né, que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, né? Então, ele se esvaziou da sua glória divina quando assumiu a forma humana. Foi uma humilhação autoimposta. Ele sabia disso, né? Ele sabia que ele seria traído, zombado. Jesus sabia que seria ferido. Jesus sabia que seria crucificado, morto, sepultado. Ele sabia disso, né? João diz no primeiro capítulo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, né? Então ele tinha tudo isso e veio se transformar num humano para que nós pudéssemos vê-lo, para que nós pudéssemos ter acesso ao que é de divino para nós, para a gente conseguir enxergar o que fazer para seguir Jesus, né? E essa parte aqui, essa primeira parte, o primeiro aspecto, aliás, de ser semelhante a Cristo, né, a sua humildade, mostra que Cristo viveu de forma simples e modesta por aqui, a começar do seu nascimento e até o seu sepultamento, né? Jesus viveu de forma simples. E é assim que a gente também deve viver, sem ostentação. Mesmo que tenha algum recurso material, não precisa ostentar esse recurso. Jesus foi humilde e viveu a humilhação consciente de si mesmo, de quem ele era, né? Ele veio aqui e esteve vivendo dessa maneira conscientemente. Ele não foi forçado a fazer isso. Ele veio voluntariamente, né? O livro comenta, aqui na terceira página desse estudo, humilhação e exaltação. Então, a humilhação de Jesus Cristo foi ele ter abandonado a sua glória, ter se submetido à condição humana, e daqui para frente, até a sua morte, ele recebeu humilhações, né? Mas humildemente ele viveu aqui, mesmo vivendo debaixo de humilhações.
né? E ele teve a sua exaltação começando depois da sua morte, né? Que ele disse antes de morrer, né? Claro, para o ladrão que estava do seu lado, ele disse assim, olha, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43, né? E como está aqui no nosso livro, no mesmo dia em que Cristo morreu, ele voltou ao paraíso. Aqui começa a sua exaltação. Após 3 dias, ele passa pela ressurreição do corpo, que completa a sua exaltação na sua forma humana, né? Na sua forma humana. Mas enquanto andou por aqui, ele foi constantemente humilhado. Seja pelos fariseus, né? Pelos sacerdotes, pelos escribas da lei, pelo povo. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Isso é uma humilhação, né? E Jesus viveu isso. Então, o primeiro aspecto é a humilhação. O segundo aspecto, seu serviço, né? Jesus Cristo veio como servo, diz o versículo. Lá em Mateus 20 e 28, nós também vemos isso, ó. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então, Cristo veio como servo, ele lavou os pés dos apóstolos, mostrando para eles, né, dos seus discípulos, mostrando para eles que eles deveriam fazer a mesma coisa. Aquilo era um sinal. Ele, como mestre, ele estava fazendo aquilo. Então era para ser seguido pelos discípulos, seguido por nós, hoje também, né? Que é o quê? É você atender e socorrer o outro. É você se colocar no serviço e não como alguém que está na autoridade, né? Jesus Cristo, a autoridade que era, Senhor que era, Deus que era, fez o serviço de servo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então esse é o segundo aspecto. O terceiro, sua crucificação. Por que Jesus foi crucificado, né? Ele foi crucificado porque ele nos amou. O versículo fala isso, né, gente? Vamos voltar lá. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 8 de Filipenses 2, né? Então nós vemos que Jesus, ele tinha um objetivo, que era mostrar a nós o como deveríamos viver aqui. Copiar os seus passos, seguir os seus passos. Então, ele nos amou a tal ponto que se deu. Então, a crucificação é o terceiro aspecto, quando nós devemos ser semelhantes a Cristo em seu amor, né? Mostrar amor pelos outros, ter compaixão pelos outros, se importar com o sofrimento do outro, ter essa empatia com o outro, né? Isto é andar em amor, sermos altruístas, sermos amigos, sermos benignos, sermos benéficos para o outro, fazer o bem para o outro. Isso é demonstrar amor. Então, Jesus fez coisas que só ele poderia fazer. Estava dentro do plano de Deus, né? Isso. A vinda dele, a pessoa dele, o poder que o Espírito Santo exercia sobre a vida de Jesus, fez com que ele fosse um exemplo para nós de tudo, né? E esses 3 itens que eu falei, a humildade, o serviço e a crucificação, subentendido como humildade, humildade mesmo, você ser simples, você não ser orgulhoso, né? O serviço, que é ser servo, é ter consciência disso. A crucificação, que mostrou amor, então nós sermos altruístas, né, em favor do outro. E esse texto aqui, ó, Efésios 5:2, nos diz isso. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, esse versículo, ele resume muito bem o quesito da crucificação, né?
A crucificação espelha isso. Jesus morreu porque nos amou, né? É o João 3,16 que nós conhecemos muito bem. O quarto aspecto é a sua abnegação paciente. Jesus sofreu e não abriu a sua boca. Sermos semelhantes a ele em meio ao sofrimento injusto, ou se sofrermos por causa dele, devemos suportar tal sofrimento, né? Sem retribuir mal por mal. E podemos ter esse sofrimento aumentado à medida que perseguições religiosas crescem em muitas culturas, incluindo as autoritárias, né? Que já usam a biometria e a inteligência artificial para monitorarem, sabe? Como meios de monitorar cristãos. Essa é uma informação do boletim de 2019 da Missão Portas Abertas, irmãos. Então veja esse versículo. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Então, essa parte do sofrimento, nós vemos, né, que Jesus Cristo sofreu aqui. Desde o momento em que ele começou a se relacionar com o povo, né, depois já de adulto, se relacionar com o povo, ele começou a sofrer, porque não o aceitavam. O quinto aspecto, sua missão. Assim como Cristo entrou no nosso mundo, nós devemos entrar no mundo das outras pessoas, por copiarmos Cristo, cumprindo o ID que ele mandou, né? Vejam esses versos. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Então essa lição vem, nesse momento, dar as mãos com a campanha de missões nacionais que vai ser lançada agora nesse domingo, né? O tema é Porque Ele Me Amou. Então, é exatamente o que a gente está falando, né, irmãos? Jesus Cristo veio e cumpriu o ID, mandou, aliás, que nós cumpríssemos, né, o ID, mas Ele mesmo fez isso. Ele deu o exemplo. Ele falava a respeito do reino, ele falava do amor, ele falava da salvação, toda vez. O ministério dele foi de 3 anos, né? E nesses 3 anos, Jesus Cristo falou a todos a respeito do amor. Ele falou quem ele era, ele falou que ele era a salvação. Então é essa missão, que é o ID que ele deixou para nós. Esse ID se realiza quando a gente é semelhante a Jesus. E a gente vai fazer a missão que ele nos deixou, né? A grande comissão que ele nos deixou. Aqui está o tema da campanha de missões. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então, porque ele me amou. Ficou muito bonita essa arte, né? A encarnação de Jesus me ensina a ser um cristão humilde, sem arrogância. Eu não sou maior que o meu Jesus, né? Ser um cristão servo, socorrendo o próximo, amoroso, na cruz ele se deu porque amou, resistente, suporta o sofrimento, e missionário, que reproduz Jesus fazendo a obra, né? 2 coroas, da coroa de espinhos na terra à coroa em seu trono de glória nos céus. Jesus encarnou porque nos amou para sermos de novo de Deus, né? Ele disse, está consumado, disse isso na cruz. Ele agora está sentado à direita do Pai, né? Ele subiu aos céus de volta, voltou aos céus e está sentado à direita do Todo-Poderoso, de onde ele há de vir
para julgar vivos e mortos, a Bíblia diz. Veja o texto. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Atos 10, 42. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1, 9 a 11. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 28b. Então, irmãos, Jesus que foi julgado usando uma coroa de espinhos, vai voltar. Esta é a nossa expectativa, a nossa grande esperança de receber o Senhor de novo, de ver o Senhor. Ele vai voltar e vai julgar a todos no final dos tempos. A Bíblia já nos disse isso agora nesses textos, Assentado em seu trono, coroado de glória, majestade e honra, ele irá julgar todas as pessoas que existiram em todos os tempos aqui. Para todo sempre ele estará reinando. Ele é o Rei dos Reis. E todos, de todas as partes, de todos os tempos, haverão de se curvar diante dele. A volta de Jesus é o que todo cristão verdadeiro aguarda. Então, nós, enquanto ele não volta, nós deveremos viver reproduzindo Jesus na nossa vida. Colocando a nossa vontade diante dele, pedindo ao Espírito Santo que realize em nós a obra que ele tem para realizar. Nós devemos reproduzir Jesus aqui. Esta é a lição principal desse estudo aqui de hoje. A segunda pessoa da Trindade veio aqui para nos salvar, para nos redimir e para nos mostrar como nós devemos viver. O Deus homem. Eu vou colocar em tela de novo esse resumo. A encarnação de Jesus me ensina a ser um cristão humilde, servo, amoroso, resistente, missionário. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe para nós podermos cumprir, com a nossa parte. Que a nossa vida seja uma vida que agrade o Senhor Deus, que a gente consiga copiar Jesus Cristo, no passo a passo que ele teve aqui. E façamos isso com alegria, com disposição, sabendo que estaremos agradando ao Pai. E será para o nosso bem, para nós crescermos na nossa intimidade com Ele, na nossa comunhão com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por Tua palavra, obrigada porque o Senhor nos ensina a cada instante, Senhor. Pai, eu te peço que nós aqui, cristãos, que estamos aguardando o Teu Filho, porque já fomos salvos por Ele, Senhor. Estamos livres da condenação, que nós possamos viver de forma que agrade ao Senhor. Que nós possamos viver copiando Jesus Cristo, tendo Ele como nossa referência, como nosso modelo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, através do Teu Santo Espírito, a estarmos vivendo assim. Coloca no nosso coração, Senhor Deus, a vontade, a determinação em buscar esta vida, uma vida viva, uma vida comprometida com o Senhor. Que possamos viver assim, Senhor, que o Senhor nos capacite, que a gente enxergue o exemplo de Cristo, que nós sigamos os passos dele, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito bom poder ter compartilhado com vocês esse estudo. Que você fique em paz, que você fique com Deus, que seja uma semana abençoada e guardada pelo Senhor. Tá bem? A gente se vê
no próximo estudo, se Deus quiser. Um abraço, tchau!